Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Deus toma seus filhos através das águas profundas e de areias lamacentas e coisas. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quando descem lágrimas, irmã Tainara cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Dos olhos e o coração se alegra, recebendo o Salvador. A brisa tão suave e serena me transporta no instante, bem pertinho do meu Deus. Eu começo a cantar um hino celestial e começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande este poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus me segurar. Santo, a tristeza e o pranto dão lugar à comunhão. A igreja deixa então passar a hora, não tem pressa de ir embora, e é tão bom estar com Deus. Eu começo a cantar um hino celestial e começo a louvar, esquecendo este mundo mal. E é tão grande este poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar. E é tão grande este poder que eu não suporto. Então sinto a mão de Deus a me segurar.
Deus toma seus filhos através das águas profundas e de areias lamacentas e coisas. Ele levanta do pobre, o pobre do pó, do monturo, para sentar na mesa com os príncipes. A mulher foi nutrida por um tempo e uma parte do tempo. Isso quer dizer, a igreja de então, que partia dos lombos de Jacó, foi nutrida. Ela teve um bom tempo, um tempo de salvação, muito virtuosa, salvando da fome o resto da terra, inclusive os seus próprios. Quem conhece a história de José, de Jacó, sabe como tudo isso aconteceu. José, como um profeta de Deus, um tipo verdadeiro de Cristo, foi próspero ali no Egito. Consequentemente, o Egito foi muito próspero sob o governo de José. Isso é tão fácil, abre uma clareira tão grande para você entender, irmão, que tem sido evangélico por muitos anos, como a igreja foi próspera, analisando a história, o movimento pentecostal de 1910 para cá no Brasil, a era de Lutero, a era de Wesley, um tempo em que custava caro falar sou crente, falar o nome de Jesus, custava renúncia. A igreja foi muito próspera na fé, no amor, e eles deram suas próprias vidas nesse tempo de prosperidade espiritual. E o mundo todo foi abençoado. O mundo todo foi abençoado. A igreja, com suas orações, acabou com a Primeira Guerra Mundial. A igreja, com suas orações, acabou com a Segunda Guerra Mundial. Mas é exemplo do que aconteceu lá no Egito. A coisa foi invertida. Não haverá oração que possa livrar o mundo da Terceira Guerra Mundial. Por quê? Lá no Egito, finalmente, foi levantado um faraó, um ditador, o qual não conhecia Deus, não conhecia liberdade de religião, ajuntou todo mundo. Você não deve deixar passar isso por você. Isso é conhecimento fundamental para a vida cristã. Houve um tempo onde havia um faraó, primeiro, ele tinha que vir. Então, todos viviam exuberantemente, viviam realmente como um galho enxertado na verdadeira vinha do cristianismo,
mas continuava produzindo seus frutos originais. Aqui há uma conotação do povo de Israel com a igreja. As mulheres semi-vestidas, homens intelectuais negando o poder do Espírito, mas viviam sob o nome da igreja. O nome da igreja cristã, o mundo não sabe que a igreja cristã tem protegido ele a ponto dele não ter sido queimado ainda por causa desta igreja. É uma verdadeira videira enxertada. Porém, o lavrador passará agora para podar aquela videira. Nós estamos falando, fundamentados na mensagem do terceiro selo, o terceiro êxodo. Mensagem do profeta de Deus para esta era. Então, todas aquelas que não produzirem frutos são cortadas e lançadas ao fogo e consumidas. É uma coisa horrível para se dizer. Porém, às vezes, a verdade soa horrível. Falar de juízo é horrível. Profetizar fogo é horrível. O povo gosta do evangelho que só fala de cura divina, de prosperidade, de bênçãos. Falar de males, Então veja, é terrível. Mas Deus toma seus filhos através das águas profundas, de areias lamacentas e coisas assim. Ele faz sempre isto desta forma, tirando do caos, levanta do pó o pobre, do monturo o necessitado, para sentar-se na mesa com os príncipes. Ali estava o vaso sendo quebrado em pedaços. E não é outra coisa que tem que acontecer, que tem acontecido, vai acontecer com a igreja. O vaso devia ser quebrado em pedaços, fragmentos, pequenos pedaços, para ser remodelado e sedimentado novamente. Parece uma coisa terrível destruir isto, mas isto tinha que ser feito assim, para que o vaso pudesse ser feito novamente. O vaso, ou seja, o que for que você estiver fazendo. Voltando lá para o faraó. Houve um faraó que se levantou, que não conhecia José. Isso opera em todos os âmbitos públicos da história. A juventude, os mais novos, não conhecem, não sabem o que um estadista fez por aquele estado, por aquele país. Eles não têm conhecimento. Não têm conhecimento do que um ministério fez, tem feito por um povo. É isso que acontece com os mais novos, com os que são levantados por último. E aquele faraó se levantou, ignorou toda a história de José.
E aquilo foi o começo do princípio das dores de Israel. Aquilo foi o começo do êxodo. Até então eles não pensavam em sair de lá. Estavam muito prósperos, acomodados. E se isso não acontece, a igreja fica acomodada. Ela jamais desejará o arrebatamento, deixar este mundo. E aí estão mães, pais, tão presos em filhos, tão sentimentais, como se aquilo fosse tudo acima da eleição, acima da predestinação, acima do arrebatamento. Interesses naturais, sentimentos ficam acima de todo o interesse espiritual. Mas o aperto virá. Foi quando o êxodo começou. Eles se deram conta de que agora era um povo escravo, de que a rebeldia, a inveja dos irmãos de José levaram-nos para a escravidão. Esta foi uma realidade que custou muito caro. Tudo para fazer uma sombra para a igreja no presente. E quando aquela coisa começou a se formar, veja, sob um poder político, demoníaco, se o diabo não tivesse lugar na política, ela seria de Deus. Começou a se formar isto, e Deus começou a se preparar. Ah, como isto pode ser visto tão de perto assim. Deus se preparando para cumprir os seus propósitos, para cumprir e executar seus eventos. O que Ele está fazendo agora? Quando as contradições aumentam a cada dia que passa, as aflições, as necessidades, as decepções, Deus não vai tirar isso. Deus não vai tirar isto. Ele vai tirar a igreja disto. E isto fica aqui, como o Egito ficou lá. Deus não tirou o Egito de Israel, tirou Israel do Egito. Essa é a grande diferença. Então ele permitiu que se levantasse um faraó que não conhecia José, que ignorava toda a sua história, e assim nasceu Ramsés. Ramsés, após 7, veio Ramsés. E Ramsés era aquele que não conhecia as bênçãos de José. Ele era materialista e, sobretudo, um patriota, um egípcio de coração. Ele não sabia nada do lado espiritual. Ele não sabia o que aquele povo significava para o Egito. Ele podia receber as bênçãos através daquele povo, sem escravizar o povo. O mundo soubesse, não escravizaria o povo. As escolas respeitariam a fé dos filhos de Deus.
as repartições, os governos respeitariam a fé acima de tudo de um povo que honra a Deus. Mas para usufruir do povo, escraviza o povo. Aquele homem era um gênio político, um estrategista, pois ele pôde tomar a Etiópia e todo o resto dos países sob força militar, e tudo que ele conhecia era o poderio militar, a força, a violência. Ele deveria analisar a história e ver que seu antecessor não conseguiu safar-se da fome, da miséria, e cresceu, e pôs todas as nações de então de joelhos ali, pedindo alimento, sem nenhuma força, sem nenhuma violência, porque ele era orientado por José. Feliz é a nação, feliz é o povo que é orientado por um profeta. O pecado é o opróbrio das nações. A justiça exalta os homens. Mas a iniquidade faz separação entre o homem e Deus, faz separação entre os incrédulos e os crentes. É isso que fez. E se ele conhecesse, se ele não tivesse aquele coração empedernido, que confiava na força e na violência, ele não faria o que fez. Mas isso tinha que acontecer, para que acontecesse o êxodo. Tudo tem que acontecer para que aconteça o êxodo. Você tem que sair dos sistemas, você tem que sair da moda, você tem que sair do mundo, você tem que sair de todo sistema que tem escravizado as almas. Você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crerá por divina revelação no profeta de Deus? Isso não é por força, não é por violência, mas saiba, isso tem que acontecer. Isso está acontecendo. Um povo de Deus, o povo revelado, o povo eleito do Senhor, está nesse instante chegando na terra prometida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém.